Imagina você, 30 milhões de habitantes que não tenha um país. 30 milhões de pessoas equivale à população superior à de Portugal, que é de apenas 12 milhões de pessoas. É quase 10 vezes a população do Uruguai, que tem 3 milhões de habitantes e meio. 30 milhões de pessoas distribuídas em 4 países no Oriente Médio em grande quantidade. Que povo é esse? Acompanhe na aula de hoje uma das mais importantes populações que brigam por criação de um país independente. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Espeta Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. Os avisos iniciais, gostaria de pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e também acionasse o sino de notificações. Compartilhe também o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica e você sabe que precisariam aprender sobre este conteúdo. Pessoal, vamos aqui falar dos curdos. Os curdos é um caso bastante curioso de minoria populacional que se distribui em mais de um país e o detalhe, se distribui aí em uns 6, 7 países em grande quantidade. Inclusive, na Alemanha você tem uma colônia curda estimada em 1,5 milhão de habitantes. Se você observar, é a maior comunidade curda fora do território do Oriente Médio. A propósito, tem mais curdos na Alemanha do que na própria região da Armênia, onde na Armênia há uma minoria curda importante em seu território, sendo a segunda maior população daquele país. Ou seja, a questão curda é bastante importante em termos de geopolítica e nós vamos acompanhar aqui no comentário de hoje. Então, existe uma busca por autodeterminação, que ela não existiu, ok? Porque na criação dos estados modernos com o fim da região do Império Otomano, ali no pós-Primeira Guerra Mundial, vai se criar a Turquia, vai se criar a Síria em boa medida, vai se criar o Iraque, cria-se inclusive o território de Israel no pós-Segunda Guerra Mundial, mas dos curdos não, dos palestinos também não, alguém diria, é verdade, mas olhando para o curdo, vamos falar de sua localização geográfica, a importância de sua distribuição ao longo de quase todo o Oriente Médio, perseguições eventualmente no Iraque, na Síria e também na Turquia, lutas contra o Estado Islâmico e os Estados Unidos apoiam ou não a causa curda. Vamos observar. Temos aqui uma foto da festa de Nowruz, que é uma festa do Ano Novo, e estão celebrando ali no ano de 2017. Essa festa está fortemente associada às raízes do povo nesta região do Oriente Médio, que é comemorada ali no mês de março, no início da primavera do hemisfério norte, 19, 20 ou 21 de março, dependendo do ano. Uma foto belíssima. Vejamos. O avatar dos curdos, ou seja, a sua característica populacional, estima-se entre 30 e 40 milhões de habitantes, distribuídos, conforme podemos observar aqui, em diversos países. Seja no Irã, onde você tem uma minoria ali em torno de 7% da população no Irã é de curdos, no Iraque, na Síria, na Turquia. Mas também na Alemanha, conforme eu dei o exemplo, 1,5 milhões de pessoas é um número bastante expressivo. Isto porque o fluxo migratório da região do Oriente Médio para a Alemanha se dá especialmente da Turquia e, consequentemente, o fato de nós termos da Turquia uma fuga considerável de curdos, os curdos da Turquia eventualmente acabaram indo em grandes quantidades para a Alemanha. Lembrando que a Alemanha tem uma população em torno de 80 milhões de pessoas. Metade dos curdos vivem em um país só, que é a Turquia, e 20% dos curdos estão no Iraque. Então, na fronteira entre Turquia e Iraque é onde se concentra a maior população dos curdos. É o segundo maior grupo étnico, muito curioso isso, da Turquia e do Iraque e da Síria. Tudo bem? Então, você tem que, dentro da Turquia, você tem uma minoria étnica importante que é a curda. E essa minoria equivale a 20% de sua população, 15% no Iraque, 8% na Síria. Ou seja, é uma minoria bastante expressiva dentro dos territórios e a quantidade minoritária de curdos no Iraque, na Síria e também na Turquia é algo que não passa despercebido e, consequentemente, nós temos muitas tensões, especialmente porque há uma busca por independência e de criação de um próprio país por parte de curdos nestes territórios. Além disso, 7% dos curdos estão no Irã. O que vemos aqui, portanto, é que os curdos se distribuem basicamente em 4 países em grandes quantidades. Turquia, Iraque, Síria e também Irã são os territórios onde nós temos uma grande parcela demográfica de curdos. É onde estão a maior parte dos
das populações curdas, porém os curdos se distribuem em outros territórios também, como o Afeganistão ou mesmo a Armênia, como dei exemplo já. A diversidade linguística é muito forte, embora o idioma mais falado, não é, entre os curdos seja o curdo, embora eles adotaram em boa medida o árabe, em decorrência da arabização que existe em algumas regiões, especialmente no Iraque. A religião predominante é o Islã. Nós temos que a origem religiosa dos curdos é associada ao iadanismo, também chamado yazdanismo, que é uma religião que tem várias vertentes, não vamos entrar nisso agora, nem neste vídeo, mas o fato é que no curso da história o curdo acabou aderindo em boa parte à religião do Islã. Temos que o Kurdistão, a região onde se distribui eventualmente os curdos, equivale a aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados. É um estado equivalente ao de Minas Gerais. Se Minas Gerais fosse um país, tem aí essa extensão territorial, 500 mil quilômetros quadrados, ou ainda 2 vezes o estado de São Paulo, em termos de extensão territorial, tudo bem? É uma localidade, portanto, bastante grande. Aqui nós temos no Iraque, um dia de festejo justamente do Ano Novo, conforme a gente viu na primeira foto, né? E esta bandeira é a bandeira muito propagada como sendo a bandeira que representaria o Estado curdo, o país curdo, que não existe. Mas existe uma causa curda, vamos observar. A distribuição dos curdos, conforme nós observamos, se dá em 4 grandes países, basicamente: Síria, Turquia, Irã e Iraque. Ok? Se nós tivéssemos a criação de um país, ficaria concentrado e eventualmente seria a divisão do Irã, do Iraque, da Síria, Turquia, basicamente, embora esteja também contíguo a presença de sírios na região aqui, ó, do Armênia. Então, aí este infográfico nos traz as divisões e o detalhe, as regiões de campos petrolíferos, especialmente, ó, aqui no Iraque nós temos uma grande quantidade de petróleo, onde se distribui parte significativa dos curdos em território iraquiano, e isto certamente é motivo de conflito e disputa territorial por conta do acesso ao petróleo. Esse infográfico aqui, voltando, ele trata lá que os curdos, ou Kurdistão, equivale a 500 mil quilômetros quadrados, fica na região basicamente do Oriente Médio, ok? Embora parte aí da chamada da Anatólia, que é onde está a Turquia. A estimativa entre 35 e 46 milhões de habitantes. Esse infográfico traz para nós este número, só que esse número é controverso, porque há uma perseguição em relação aos curdos no Iraque, então os curdos muitas vezes não se declaram, ok, curdos, eles se declaram iraquianos, certo? Seja ali enquanto árabes, ou enquanto iraquianos ou iranianos, ou mesmo turcos, depende da região em que eles estiverem, para não sofrerem grandes represárias. Esse é um dado importante. Então o número vai variar, chegando até, alguns apontam, 50 milhões de curdos. No coração do Oriente Médio você vê uma distribuição dos curdos concentradas entre o Iraque, o Irã, a Síria e também a Turquia, bem como a Armênia, porém nós vemos uma distribuição curda de maneira descontínua no território do Irã. Você vê aqui, ó, uma parcela curda que vive nesta localidade, bem como também na fronteira entre o Afeganistão, aqui ao norte, e o Irã aqui ao sul, nesta localidade aí que aponta a seta, por exemplo, ok? Ou mesmo ainda nas redondezas de Ankara, capital da Turquia, nós vemos uma grande colônia, uma grande ocupação curda nesta localidade. Uma vez, vale destacar que a maior parte da população curda dentro do território da Turquia ocorre na fronteira com a Síria e com o Iraque, na porção leste. Aqui o mapa ampliando a distribuição curda ao longo de todo o Oriente Médio. Nós temos aqui o chamado Kurdistão. Esse mapa destaca de uma maneira mais viva, ok, as áreas ocupadas historicamente pelos curdos. A gente vê a presença da Armênia aqui. Isto porque o mapa é algo fundamental para observarmos os fenômenos da geopolítica. Conforme nós mexemos na escala do mapa, nós veremos mais ou menos detalhes. Os territórios aí chamados de curdo iraquiano, ou Kurdistão do Iraque, Kurdistão do Irã, Kurdistão da Turquia e da Síria. Basicamente esses territórios vão corresponder ao Kurdistão. Se o Kurdistão fosse criado enquanto país independente, nós teríamos uma extensão territorial geográfica maior do que vários países do Oriente Médio, inclusive a Síria, o Líbano, Israel ou mesmo a Jordânia, tudo bem? É uma enorme extensão territorial de um povo que não tem um país para chamar de seu e, portanto, é minoria em diversos países e sofre as consequências de ser minorias, sim, através de perseguições, enfim. Observando na Turquia, a população
total da Turquia é de 85 milhões de habitantes. E de toda essa população, a estimativa é de que 14, 15 milhões de pessoas sejam de origem curda. E esta população sofre uma forte represália, especialmente no contexto de nacionalismo na Turquia. O caso mais notável envolve o fim do Império Otomano, a perseguição que a Turquia faz às minorias étnicas, inclusive contra os cristãos armênios. A discussão a propósito de que a Turquia promoveu um genocídio contra os cristãos armênios em 1915 e, ao mesmo tempo, também perpetrou perseguição a grupos étnicos minoritários, a exemplo dos curdos. Evidentemente, a Turquia nega que tenha cometido um genocídio contra os cristãos armênios, porém, o próprio governo norte-americano, através da perspectiva de Joe Biden, reconhece que a Turquia cometeu um atentado genocida contra os armênios. Agora, a Turquia nega, evidentemente, diz que é um contexto de guerra e, diante da guerra, havia conflitos e batalhas e, em decorrência disso, os armênios acabaram morrendo em maior quantidade. Mas um fato importante é que, à medida que nós temos o nacionalismo turco crescente, nós teremos, em alguma medida, rechaçamento às aspirações de criação de um país independente dentro da Turquia, naturalmente, Então há, por parte da Turquia, em boa parte, uma tentativa de empurrar os curdos para fora de sua fronteira. Na Conferência de Paz pós-Primeira Guerra Mundial, ali de Paris, menciona-se a possível criação do Kurdistão enquanto país independente, encoraja-se a sua independência a partir dessa conferência, em 1919. Nós temos o Tratado de Sèvres, em 1920, que não somente encorajou, mas denominou a criação de modo determinado do Kurdistão, que vai ser negado logo em sequência através do Tratado de Lausanne, que cria o Estado e reconhece o Estado da Turquia enquanto independente. E o detalhe, o Tratado de Lausanne não cita o território curdo enquanto território independente, ok? Nesse contexto você tem uma força da Turquia muito forte, articulando na geopolítica internacional e consegue suprimir a aspiração curda de criação de um Estado independente. Nós teremos, portanto, diante disso, vários conflitos envolvendo a Turquia e os grupos minoritários curdos, e o caso mais notável é o do PKK, que é um partido político chamado Partido Trabalhista do Kurdistão, que é o PKK, que tem um viés fortemente associado à perspectiva mais à esquerda. Esse partido é criado, se eu não me engano, em 1979 e atua no território da Turquia, inclusive pegando em armas e cometendo ataques e atentados contra o governo ou mesmo até contra a população da Turquia. Certamente o governo vai rechaçar de modo bastante forte a atuação do PKK. É curioso que, se nós observarmos a eleição na Turquia agora em 2023, nós temos que naquelas regiões onde há uma forte concentração de população curda, é uma região onde o Erdogan perde. Inclusive nós fizemos um vídeo aqui no nosso canal analisando as eleições na Turquia. E temos uma guerra com o exército da Turquia envolvendo o PKK, conforme estamos aqui observando, entre 84 e 99. Foi uma guerra bastante forte envolvendo este partido político que ganha uma força e uma adesão crescente junto aos curdos ao longo dessas décadas, ok? Por enquanto nós temos uma pacificação entre os curdos e os turcos, embora o discurso mais nacionalista do Erdogan, que é o atual governante da Turquia desde 2003, faz com que haja uma oposição por parte deste governo e uma maior tensão entre a Turquia e os curdos. Aqui, observando o nosso mapa no mundo, nós temos os curdos dentro da Turquia e visualizamos perfeitamente a sua posição geográfica concentrada no leste. No Iraque, a população do Iraque é em torno de 43 milhões de habitantes e nós temos ali 7 milhões de pessoas dentro do Iraque que são curdos. 7 milhões de habitantes é o dobro da população do Uruguai e o dobro da população da Croácia. É um número bastante expressivo. No Brasil nós temos 203 milhões de habitantes e isso nos faz olhar para populações com 4 ou 5 milhões de pessoas e achamos pouco, mas lá não. É um número muito expressivo de pessoas curdas dentro do Iraque, buscando ali uma fragmentação, a criação de um país independente, enfim. A presença curda, curiosamente no norte do Iraque, está localizada onde há petróleo. E esta localização de petróleo junto com os territórios curdos é algo que dificulta, com certeza, Bagdá aceitar a fragmentação do território e a criação de um país independente, até porque é onde estão localizados importantes reservas de petróleo, portanto reserva de riqueza e tal.
Há um intenso conflito na década de 60 e 70 entre iraquianos e curdos. E na sequência disso nós temos uma forte arabização da região curda, ou seja, a imposição do idioma árabe falado no Iraque e também contra os curdos, a fim de que eles não pratiquem o próprio idioma, por exemplo, um exemplo de arabização, além de elementos culturais como a religião, especialmente o Islã, certo? Bem como também práticas culturais de alimentação, vestimenta e assim por diante, festejos e tal. As grandes regiões curdas dentro do Iraque são Kirkuk e também Kanakin. Nós temos, apesar de tudo isso, da arabização, uma resistência, um levante curdo liderado pela União Patriótica do Kurdistão ali na década de 90. E o detalhe, na década de 90, quando você tem a guerra entre Iraque e Kuwait e a presença militar norte-americana na região, há uma tendência dos curdos a apoiarem os Estados Unidos contra o Iraque ali na década de 90, como também na década de 2000. A ONU estabelece uma zona de exclusão aérea justamente para conter a perseguição por parte do Iraque contra os curdos na década de 90. Em 2005, a situação no Iraque muda um pouco, nós temos uma nova constituição que permite a criação de uma região mais autônoma para os curdos no território norte do Iraque. Há um referendo em 2017, e esse referendo por parte da população curda acaba conseguindo uma maior autonomia para a sua região, embora marcado por um longo conflito entre curdos e iraquianos ao longo da década de 2010. Entre 2011 e 2016 há uma forte tensão e conflito entre os grupos minoritários étnicos do Iraque e também, curdos ali em território iraquiano, e é um momento onde atua inclusive o Estado Islâmico, e os curdos foram fundamentais na contenção do avanço do Estado Islâmico para várias regiões. Aqui a gente tem o nosso mundo no mapa, curdos no Iraque. A gente tem nesta posição geográfica norte do Iraque, a cidade mais importante aí é Kirkuk, conforme nós já mencionamos aqui, é a maior concentração de curdos. Só que o Iraque é um país bastante complexo. Você tem Basra, que é um centro xiita forte, você tem Bagdá, que é um centro sunita, e Mossul é um centro importante geográfico de concentração curda, além de cristãos distribuídos em outras regiões, mais a oeste do território do Iraque, tudo bem? Então, um país bastante complexo, né? E os poços petrolíferos se encontram em boa parte nesta região ao norte, portanto, aí, em uma região onde se localiza em boa parte a presença dos curdos, e diante disso o Iraque não vai aceitar a independência desta região e nem a separação desta região, porque é riqueza no solo. Na Síria, nós temos uma população estimada em 22 milhões de habitantes, sendo aí 2 milhões de pessoas de origem curda. Nesta região fica muito clara a presença curda lutando contra o avanço do Estado Islâmico. E nós tivemos um forte apoio por parte dos Estados Unidos aos curdos da Síria para lutarem contra a presença do Estado Islâmico em territórios como Kobani ou mesmo ainda na própria capital Damasco e também Alepo. Então são várias regiões dentro do território sírio que tem uma forte concentração de população curda, e esta população curda recebeu treinamento e apoio militar dos Estados Unidos para lutarem contra o avanço do Estado Islâmico, também chamado de Daesh ou de ISIS. Não é permitido, apesar disso, por parte da Síria, o partido político curdo ou qualquer manifestação de independência dos curdos dentro da Síria. Apesar de todo o apoio que receberam militarmente dos Estados Unidos, havia um debate que é o seguinte: até que ponto é interessante apoiar os curdos na luta contra o Estado Islâmico, sendo que esses curdos vão aprender técnicas de guerra, vão ter armamentos e, por sua vez, vão ter mais forças para lutarem contra o governo da Síria e declararem uma autonomia ou até mesmo uma independência. Isso foi bastante discutido e debatido. Agora, em 2019, nós temos que o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, retira parte das tropas militares do território da Síria, certo? E a retirada de forças militares da Síria deixa parte dos curdos sujeitos às investidas do governo da Síria contra essa minoria, tudo bem? Então, nós temos aqui um momento em que se debateu bastante que os curdos foram abandonados pelos Estados Unidos, não somente na Síria, mas também dentro da Turquia. O mundo no mapa, a gente visualiza aqui o avanço do Estado Islâmico nesta região leste do território sírio, que é justamente parte significativa de onde ocorre o território dos curdos, aqui nesta localidade, que eu estou destacando na cor vermelha.
É aqui que se concentra boa parte dos curdos, ok, que resistiram ao avanço do Estado Islâmico vindo desde o Iraque em direção à Síria, tudo bem? E esta região ao norte aí, que eu estou achurando agora, vocês visualizam onde se concentra a população curda dentro do território sírio, e as demais regiões do território sírio são marcadas por outros grupos, especialmente o sírio e tal. Ok? Aqui uma foto na região de Kobani, que é nesta localidade aqui ao norte do território da Síria, ok? Esta região de Kobani, então, tem a presença e apoio militar norte-americano para os curdos. A gente vê aí as bandeiras na cor em amarelo e aquela na cor branca, que são bandeiras que fazem menção, referência aos grupos que atuam pela libertação, autonomia e eventual independência dos povos curdos no Oriente Médio e, em especial, nesse caso aí, na Síria. A situação curda, conforme nós observamos, é bastante complexa, se distribui em diversos países, presumo que nós tenhamos compreendido, e certamente levanta muitos debates. Se nós tivermos a criação do território curdo independente, isto com certeza afeta a autonomia e extensão territorial de Síria, do Iraque e também da Turquia, em especial a Turquia, e dentro de cada qual desses territórios os curdos são eventualmente perseguidos e tem ali a sua autonomia asfixiada, porque tanto a Turquia quanto a Síria, bem como o Iraque, não querem ver o seu território fragmentado. Temos ainda a questão curda dentro do território do Irã ou mesmo do Armênia, bem como em outras regiões do Oriente Médio, no próprio Afeganistão, só que não vamos mencionar em maiores detalhes isso, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas é isso, se você quer aprender geopolítica de uma maneira aprofundada, com fundamentação histórica, baseada em boa literatura e com muitos mapas, conheça o nosso projeto Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição aqui do nosso vídeo. Mas é isso, bons estudos e até mais. Tchau, pessoal!